aqui começando mais um Money Cash, o nosso podcast sobre empreendedorismo, sobre grana, money, bufunfa. E é claro que a gente só traz convidado de peso e hoje não seria diferente. Aproveitei uma visita aqui desse grande amigo a São Paulo para arrastar ele para o nosso podcast, nosso querido prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Prazer estar com você. Além de ser seu amigo, sou seu admirador pelo seu trabalho, por tudo aquilo que tem incentivado, inspirado, e estar aqui com você para mim é uma alegria. Obrigado. Bom, a gente que fica muito feliz de acompanhar a tua trajetória, né? Tive aí o privilégio de conhecer esse prefeito maravilhoso aí no Mastermind, num grupo de empresários, né? E que trouxe aí esse acompanhamento, essa troca que a gente tem. Mas, Fabrício, de lá pra cá, né? Eu vejo como você tem uma mentalidade empreendedora. A minha primeira pergunta já é a respeito disso, né? Você sempre teve essa mentalidade empreendedora? Em que momento que você desenvolveu isso, né? Porque você tá ativo em tudo, assim. Putz, vive também visitando Dubai para trazer mais referências, né? Sempre buscando o melhor para a tua região. Olha, Carol, eu aprendi algo, e isso foi durante a minha trajetória, até mesmo durante o mandato como prefeito, que você precisa buscar inspiração a todo momento. Né? Inspiração, e o brasileiro, ele tem infelizmente pouco essa cultura de modelar, não somente as pessoas, como bons exemplos que deram certo. E você trazer esses bons exemplos para cá, claro, adaptando a cultura, adaptando as possibilidades, adaptando muitas vezes a legislação do Brasil, que é um manicômio de leis, uma loucura aquilo, uma burocracia interminável, mas mesmo assim a gente consegue, e aí chega algo muito importante. As pessoas que querem contribuir com a sociedade. Né? Hoje, você é um exemplo disso, à medida que você contribui com a sociedade, à medida que você cresce. À medida que você cresce, à medida que você contribui com o teu entorno, com o teu ecossistema, as coisas têm que funcionar. Então essa junção de trazer o privado, de trazer pessoas que querem colaborar com bons exemplos, eu adaptei isso muito na minha gestão e nas obras e nos programas que eu faço em Balneário Camboriú. Olha, sensacional. E são várias atividades, né? Vamos lá, eu acho que desde da preocupação, por exemplo, com as pessoas, moradores de rua, que a gente já conversou sobre isso, sobre a possibilidade das pessoas empreenderem, né, aprenderem mais sobre educação financeira. E, inclusive, já ressalto aqui, né, o meu agradecimento, porque foi uma das primeiras pessoas que eu mostrei o Theo Torinho, né, o desenho animado, e na hora já topou, não, vamos colocar como que a gente faz já para implementar, né? Então, que é tão importante, né, falar sobre educação financeira dentro das escolas, principalmente nas escolas públicas, né, Fabrício? Você veja que a educação financeira dentro de casa, ela é, às vezes, a falta da educação financeira, ela é um movimento de conflito familiar. E que esse conflito, de maneira permanente, de maneira cíclica, ele passa de geração para geração. O que significa isso? Não é você ter dinheiro ou não, mas é você ter a mentalidade de você gerir, independente de quanto ganhe, aquele recurso. E quando a criança ela começa a perceber isso, que ela deve dar valor, né, ao que ganha, deve valor ao que conquista, e tudo isso ligado também ao mérito, né, seja na etapa e na idade que for, evidentemente, você começa a despertar uma mentalidade que começa a mudar as crenças de uma geração, e isso é importante. Quando você ensina pequenos gestos dentro de casa, com os pais, a pequenas mudanças desde o relacionamento, você evitar a discussão na frente dos filhos, você evitar a discussão que os filhos eles vão interpretar aquilo como... Eu dou um exemplo, eu sempre fui muito tímido, porque eu vi algumas coisas dentro de casa que me causaram uma baixa autoestima quando criança e jovem. Então eu não apresentava trabalho em sala de aula, não apresentava, não conseguia ir na frente apresentar. Então o que a gente quer fazer em Balneário Camboriú, estamos fazendo, é justamente você começar a mudar essa concepção. E educação financeira, Carol, é tudo, porque você fala ali das coisas básicas. Então, se você ganha tanto, no que você vai gastar esse tanto? Você não pode aumentar a sua dívida, você não pode fazer daquilo, quando a criança assistindo, ela também não vai dar valor pelo que ela tem. Então, são mudanças, é o que você promove, é o que as pessoas... Claro, a essência do ser humano é promover cultura, transformação.
E olha que, né, importante a gente reforçar aqui algumas coisas da tua história que inspiram outras pessoas. Quando você fala, né, que você era tímido e que daí, poxa, hoje você está na liderança, segundo mandato como prefeito, né, e eu espero sinceramente que você continue por muito tempo com a tua carreira política, porque a gente precisa de mentalidade empreendedora no nosso país, né, e eu vejo como você faz e acontece, e ou a gente vai ter que montar um pontinho lá da Atom lá para aproveitar todo esse movimento que você está fazendo, ou você vai ter que começar a vir para São Paulo também, viu, prefeito? Mas eu acho que até essa provocação, né, a gente até conversou aqui nos bastidores de juntar outras pessoas que estão também fazendo um bom trabalho ou que podem plantar essa sementinha do empreendedorismo. Assim como a comunicação foi implementada na tua vida, né? Porque você teve que aprender a se comunicar, você estava no papel tímido ali, né? E isso é algo que também é importante da gente reforçar, porque tem muitas pessoas que falam, não, eu sou tímido, eu não posso ir para frente das câmeras, ou eu não vou falar e tudo mais. E a timidez estava sendo causada por alguma coisa que aconteceu na tua infância. Então veja lá, como que é importante a educação dentro da escola e dentro de casa, né? Porque sem as duas não funciona, para que você possa desenvolver a melhor habilidade que você já tem. Então como que você pode resgatar a sua essência, né? Exatamente, você se conectar com a tua identidade. Geralmente, a tua maior barreira tem a ver com o teu maior propósito. A tua maior limitação tem a ver com que aquilo com que realmente você tem um chamado para ser. E é importante não exercer comparações, porque cada um tem um propósito de vida, cada um tem um chamado, cada um tem um tipo comportamental, um temperamento, né? Mas eu te dou um exemplo aqui do que a gente está vendo, infelizmente, nessa tragédia que aconteceu lá em Blumenau, né? Essa tragédia aconteceu e despertou em toda a nação um cuidado com a escola, um cuidado... Eu estou fazendo um trabalho de tecnologia, de inteligência artificial nas escolas, no monitoramento, segurança armado nas escolas, ok. Mas agora os pais vão ter que sentar nessa mesa também. Os pais vão ter que trazer junto com a comunidade escolar e perguntar aos pais quem está liderando os seus filhos. Quem está liderando? As redes sociais que está liderando os seus filhos? Que está ocupando a inspiração? Que está ocupando as crenças? Que está ocupando a mentalidade? Que está influenciando? Ou é o pai? Ou é a mãe que está fazendo isso? E de que maneira está fazendo isso? Isso é muito importante, Carol, porque há uma terceirização de responsabilidades em todos os lados. A gente vê isso. E a educação emocional das crianças, dos nossos filhos, cabe ao pai fazer. Verdade. Cabe ao pai, cabe à mãe. Cabe a composição da família que está ali é com o seu exemplo que a criança ela vai tornando, por exemplo, quem é a sua identidade. Quem ela é, o que ela é capaz e o que ela merece. Esses três conceitos fazem com que as pessoas tenham as suas atitudes. Esses três conceitos levaram você até aqui, né? De maneira inconsciente, mas trouxeram você até aqui. Então, como que isso está acontecendo? Não é possível que uma criança, um adolescente, ele coloque uma faca dentro da mochila e o pai e a mãe não estejam fiscalizando isso. Não é possível que ele não veja quem são os amigos dos seus filhos. Não é possível que ele veja quem está liderando, qual é o hábito que está sendo feito. Porque não é da noite para o dia que uma pessoa toma uma atitude dessa, né? Então Exatamente. Ela vem construindo, ela vem consumindo, inclusive, um conteúdo, e você colocou muito bem nas redes sociais, qual é a informação que você está passando para essa criança, né? E eu gostei muito do que você falou sobre a liderança, das pessoas assumirem essa responsabilidade, né? Porque muitas vezes também é colocado a responsabilidade da escola 100% da educação. E que é impossível de fazer. A educação da escola precisa ser a parte mais técnica do negócio, né? A matemática, o português, a alfabetização. Os valores e tudo mais, por mais que o professor conviva há muito tempo, e óbvio que a gente tem que reforçar, mas ensinar é diferente de reforçar, né? Exatamente. As crenças, a criança ela vai absorvendo na família. Se ela olha uma família desestruturada, com brigas constantes, com violência muitas vezes dentro de casa, essa é a noção que ela vai crescer de família. Logo ela vai ter uma dificuldade em se relacionar, em ter bons amigos, em ter exemplos, né? Eu dou um exemplo na minha casa, independente da minha agenda, eu tenho um tempo com minhas filhas. Eu preciso ter um tempo com minhas filhas. Elas precisam sentir memórias de amor, de pertencimento, de importância, de disciplina, e isso são os pais que devem gerar nos seus filhos. Então, às vezes, os pais eles estão preocupados numa agenda incessante
que não é produtiva, que é trabalhar 18, 16 horas por dia, sem olhar para os seus filhos e dizer assim, eu estou fazendo o melhor que eu posso, eu acredito, mas quem disse que isso é o certo? Exato. E que daí entra numa outra discussão, né? Porque eu bato muito nessa tecla de quanto vale sua hora. Porque se você está trabalhando, mas você não está gerindo de uma forma coerente a tua hora, você não está olhando a estratégia de como você está gastando as suas horas, você está jogando fora o tempo com a sua família, com os seus amigos, em troca de pouca coisa. Né? Então, ou seja, e uma das coisas da mentalidade da educação financeira, que daí tudo está enraizado, né, no mesmo assunto, acaba tendo um impacto, é de você aprender, né, a produzir mais, a ganhar mais dinheiro por hora, você com certeza vai sobrar mais horas no teu dia para você curtir a sua família, seus amigos. Então é muito importante também de resgatar essa autoconfiança das pessoas, que elas merecem ganhar mais, que elas merecem ter uma vida mais confortável e que não é simplesmente sair todo dia para trabalhar e ignorar, né, que você tem uma família, que você tem filhos, etc., e você acaba terceirizando toda essa responsabilidade. E eu entendo que muitas pessoas batem nessa tecla, eu estou fazendo o meu melhor, mas eu acho que daí entra um papel muito importante de um líder como você, de um trabalho do privado junto, de como a gente pode colaborar com a educação para que as pessoas saiam dessa situação. Exatamente. Que daí entra um ponto, né, quando a gente começou a discutir sobre educação financeira, né, Fabrício, tem que envolver os professores. E se os professores não estão educados financeiramente, como que eles, dentro da sala de aula, vão se sentir motivados a falar sobre educação financeira? E se eles não estão felizes, né, porque eles têm um monte de problemas acontecendo dentro da sala de aula, que são carregados, inclusive, pelos alunos com problemas familiares, como que a gente vai pegar e vai mudar essa situação? Então, também esse braço muito importante de carregar os pais para dentro. Então, ou seja, e eu vejo muito na tua fala que a maior parte, né, assim, dos líderes, eles se preocupam muito em criar uma solução. Por exemplo, quando você fala de violência doméstica. Então, de incentivar as mulheres a denunciarem ou de dar um espaço para as mulheres denunciarem. Mas denunciar ou tirar a mulher daquela situação não é o que vai evitar que outras pessoas aconteçam. Então, o trabalho preventivo, ele é essencial. Então, quando você fala de colocar a participação dos pais, você está querendo fazer um trabalho preventivo, né? Então, eu queria que você explorasse um pouquinho mais desse teu olhar, né? E como que seria essa participação dos pais? Você falou algo importante. Você atacar, você vai resolver. Geralmente, essa é a solução no nosso país. Tem um problema de goteira, né? Em uma casa, você vai lá e coloca uma vasilha para que aquela água ela não molhe o local, em vez de você consertar o telhado. Sim. Então, nós precisamos começar a inverter essa lógica. Você falou, dá um exemplo aqui que nós temos um programa muito bonito em relação, se chama Abraço à Mulher, inclusive premiado esse. Ali nós fazemos todo um trabalho de empoderamento. O que é esse empoderamento? É profissionalização, é envolvendo a parte psicológica, é envolvendo a parte jurídica, é envolvendo a parte cognitiva, física, de saúde, tanto mental quanto a saúde física. Mas a mulher, que muitas vezes ela é abusada, seja física, emocional, qualquer tipo de abuso, não basta somente fazer a denúncia. Mas hoje ela vive no lar. Como que ela vai, às vezes em nome dos seus filhos, ela se submete a ser violentada, se submete a ser machucada por conta dos filhos. Lá nós temos um programa que, quando necessário, nós abrigamos essa mulher junto com os seus filhos, mas também profissionalizamos ela, inserimos ela no mercado de trabalho. Nós temos um programa chamado Elas Reformam. Vou te dar um exemplo aqui, em que insere as mulheres no mercado de trabalho para fazer atividades importantes, como pequenas reformas, como pequenos ajustes, e a gente contrata essas mulheres. E eu podia dar exemplo de outros programas que nós temos, que esse empoderamento, junto com o acompanhamento com os filhos, ele acaba dando uma nova oportunidade. Mas o sempre, e você tocou no ponto fundamental, se chama prevenção. Para que deixar esticar a cota? Para que deixar arrebentar essa cota? Né? Depois ali que já está dilacerado nas crenças das crianças, a concepção de família. Mesmo porque é muito mais difícil. É muito mais difícil. É igual uma empresa, né? Você perdeu o teu cliente, é muito mais difícil a reconquista. Exatamente. Ele já te odeia por algum motivo, ele já ficou bravo com alguma coisa. Educação financeira, é isso que você está falando, e você tem, né, uma metodologia incrível sobre isso, ele também vem para ajustar esses conflitos familiares. Isso. Vem para trazer tranquilidade. Não tem a ver quanto você ganha, mas tem a ver como você ganha e como você faz essa mediação, que não tem a ver com quantidade, tem a ver com a qualidade. O sucesso de uma pessoa nunca está na quantidade, o sucesso é ligado no equilíbrio,
né, ver sua vida, né, familiar caminhando, ver os seus filhos crescendo todos os dias, ver o seu lado profissional crescendo, ver sua saúde, como é que está a sua saúde? Nós estávamos tomando café, você falou, eu não como doce, né? Você falou, eu não como doce. Eu já sabia que você não comia doce. Mas por que você não come doce? Você não come doce porque doce realmente não faz bem. Ponto. Então você gosta de você. Exato. Você gosta de você, você investe em você. Como é que está a sua saúde? Do que você se alimenta? Né? Porque se você não estiver bem, seus filhos vão estar bem, sua esposa vai estar bem, os seus colaboradores vão estar bem. Começa por você isso, sabe? É isso que as pessoas precisam entender. Esse equilíbrio que ela vem com essa educação. Por isso que eu acho, educação financeira, cara, ela não é você aprender a lidar com o dinheiro, mas é você ter o senso de merecimento, de capacidade, de valor, né? Exatamente. E que aquilo traga um equilíbrio dentro da sua casa. Você sabe que eu costumo dizer, quando as pessoas falam, Carol, fala sobre dinheiro. Eu falo sobre vida. Porque quando você ganha dinheiro, você faz as pazes com o dinheiro, você está valorizando a tua vida, que é o seu maior presente. Então, ou seja, você está resgatando um monte de outras coisas, que é a autoconfiança, que é esse autocuidado. Então, tudo isso está diretamente relacionado a isso. Porque dinheiro não é bom nem ruim, né? Dinheiro é só consequência do seu potencial bem aplicado. Então, ou seja, é só isso que a gente precisa resgatar. O dinheiro é bom quando ele não te governa. Exatamente. Quando ele não te governa, o dinheiro é bom. Quando ele te governa, ele é horrível. Tem pessoas que são tão pobres, que só têm dinheiro na vida. É isso, exatamente. E, Fabrício, queria aproveitar esse momento, né? Então, assim, até para contextualizar, o Fabrício veio com uma agenda bem apertada para São Paulo. Eu assumi ontem a presidência do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. A gente combinou de fazer um papo sobre alguns outros projetos, né? E falando mais, explorando mais sobre educação financeira. Mas também comentei com ele sobre o museu. Ele rapidamente já falou, putz, você não vai acreditar, tô tendo uma área aqui também para o museu. A sua preocupação com a arte, com a cultura, com a música, né? Então, de trazer, das pessoas se alimentarem de coisas boas. Eu gostei muito da tua fala a respeito disso, inclusive da preocupação que os pais têm que ter do que o seu filho está consumindo. Você deu até o exemplo da tua filha, né? Que já toca teclado, toca piano. Toca teclado, canta, gosta de pintar, tem 5 anos e ela é apaixonada por arte. Quando a minha esposa estava grávida, eu tocava e cantava na barriga. Então, acho que aquilo ali influenciou ela e ela é uma criança sensível, ela é uma criança atenta. A música faz muito bem para ela, a música conecta ela, a música estimula o cognitivo dela, o emocional. E Balneário Camboriú, nós fizemos aqui o maior alargamento de praia da América Latina. Né? Depois que nós fizemos em plena pandemia. E vamos lá, isso também é uma baita de uma visão empreendedora, né? Por que alargar, por exemplo, a praia? Exatamente. E quando as pessoas falam, Fabrício, mas é por causa da sombra, não tem nada a ver com sombra. A sombra não incomoda nada. Tem a ver com você melhorar o espaço para as pessoas. Sim. Então, por exemplo... Cabe mais gente na praia. Cabe mais gente na praia, mas você não usa a praia só para tomar banho de sol ou para fazer. Você usa a praia, por exemplo, fiz agora o campeonato mundial de beach tênis. Que já fica registrado aqui que colocaremos a Filma Eu no próximo torneio lá, tá transmitindo ao vivo e narrando. Fechado. Eu dando pitaco ainda. Fechado. Mas o que significa aquilo? Nós tínhamos, vou te dar um exemplo, nós tínhamos 40 quadras em toda a orla, nos 6 quilômetros de beach tênis antes do alargamento. Hoje nós temos mais de 170 quadras. Caramba! Esses campeonatos mundiais incentivam as pessoas à prática de esporte. Sim. Você pensa que a pessoa sai de casa no final de tarde ou de manhã e final de semana e vai lá na frente do mar praticar o beach tênis com a sua família, né? Educação física, vai fazer um movimento, vai se conectar, pisar o pé na areia. Você vai dizer que essa pessoa não é uma pessoa melhor todos os dias? Claro que é. É provado cientificamente que pisar na areia, quer dizer, colocar o pé no chão já é algo que... Uma atividade física, Exato. Dopamina, serotonina, ocitocina. Você tem só benefícios. Tudo, só benefício. Então, e assim vale também para as outras atividades. A gente criou muitos movimentos na praia. Movimento de luta, esporte de luta. Que legal. Movimento de entretenimento. E eu quero fazer, sim. Conversei com você ontem sobre isso. Eu quero fazer um movimento de arte na praia. Na praia. Você já imaginou você fazer uma exposição na praia para que as pessoas tenham lá uma experiência com arte,
com a sonorização numa frequência adequada. Uma música clássica. Uma música clássica, um jazz, outro, né? jazz. Eu fiz lá, por exemplo, um festival de jazz. Que demais. Ano passado nós fizemos um festival de jazz incrível. Incrível. Na Isso praia. Aí que na tá. praia. Esse é um outro ponto que eu acho que é muito importante da gente avançar, porque primeiro que você sempre se preocupa em trazer, né, coisas boas para as pessoas. Então, não qualquer música, não qualquer situação. Porque vamos lá, né, Balneário hoje já é conhecido pelo Brasil todo, pelo mundo todo mundo quer fazer eventos lá, e você sempre se preocupou muito qual é a qualidade dos eventos, qual é a qualidade da entrega, para que você possa passar uma mensagem correta. Porque também não combina, né, Fabrício? Você fala assim, olha, as pessoas precisam escutar uma música boa, elas precisam ter mais educação financeira e etc. A gente precisa trazer um ambiente mais seguro para as pessoas, e de repente você só traz shows onde você tem ali uma música totalmente contraditória, com letras, inclusive, né? Que, assim, a música também educa, né? Então, ou seja, você fica escutando uma música o tempo todo falando, por exemplo, de palavrão e não sei o quê, como que você espera que a criança não fale palavrão? A música, ela te incentiva, ela te aciona, ela te estimula. Isso é ciência, ponto. Eu vou te dar aqui um exemplo. Eu fui criticado, e é normal que isso aconteça, eu não me incomodo com isso. E se Poxa, precisar se você falasse que você não tem hater, eu ia perguntar qual é a receita de bolo aqui. Aí não existe. Não existe. Qualquer ser humano vai ter. Eu fui muito criticado, e é normal isso, e a boa crítica, eu não tenho nenhum problema em dar um passo atrás e rever minhas decisões. Porque eu faço isso, sem problema. Mas eu resolvi lá proibir caixa de som na praia. Por quê? Porque tinha lá o funk, tinha lá a música arte, tinha o rock. Eu sou músico, eu tenho banda, eu adoro música. Sou apaixonado por música. Só que o problema é a confusão de música, O problema é a né? confusão dessa música. Nós fomos lá e tiramos a caixa de som. Fizemos um decreto e proibimos. Aquilo fez com que... aquilo e outras ações, evidentemente. Por exemplo, eu montei uma central de monitoramento na praia no Ano Novo, com câmeras de OCR, de identificação facial, junto com a Polícia Militar e a Guarda. Balneário Camboriú tem o maior efetivo da Guarda de Santa Catarina. Só teve em mais de 1 milhão de pessoas na praia no Ano Novo. 1 milhão e 100 e poucas mil pessoas. Teve um celular furtado e foi recuperado. Meu Deus! Salva de palmas para isso. Recuperado. Porque, olha, é demais isso. Então, a segurança, ela é sistêmica. Sim. É o estímulo que você deixa na só tua o fato cidade. das pessoas saberem que existe uma segurança bem feita, elas não vão... E agora você está falando de arte. Elas né? nem vão para lá. Elas nem vão para lá. E assim, você já sabe, putz, não vou para lá. Qual é o estímulo que ela recebe? Sim. Qual é o estímulo que ela recebe? Né? Então, nós tínhamos um canto lá na cidade, um lugar que se chamava Beco do Brooklyn, que se chama Beco do Brooklyn. Era um lugar que tinha usuário de drogas, tinha muitos moradores em situação de rua que acabavam dormindo, tinha um lugar escuro, degradado. Nós pegamos artistas da cidade, fizemos uma lei, né, adaptamos isso a uma lei de incentivo. Nós temos uma lei de incentivo à cultura, a lei que lá, contratamos esses artistas, fizemos em todas aquelas paredes no entorno um museu em céu aberto. As pinturas são lindas, iluminamos essas pinturas, fizemos um mix de funcionamento, trouxemos comércio com uma identidade. Sim. Esse mix de funcionamento, junto com as pinturas, a arte, junto com uma agenda e voltada à cultura, mudou a realidade do local. Hoje o local é bem frequentado, hoje o local não dá confusão, não tem venda de drogas ali, não acontece brigas e as pessoas estão ganhando dinheiro que tem o comércio ali. Olha que sensacional. Então segurança pública, você só coloca o guarda, é uma panela de pressão. Quando ele sai de perto, o crime vai acontecer. Agora, se você muda o entorno com arte, com reurbanização, você promove o quê? Uma nova egrégora no lugar, um novo ambiente no lugar. Esse ambiente te impacta, te influencia, te inspira e você tem atitudes diferentes. Sensacional. E olha como são medidas que não são tão complexas. Medidas simples que a gente pode adotar para que a gente possa mudar toda uma situação. E de novo, as pessoas elas olham muito na questão de como solucionar um problema, né, já indo, como a gente falou da violência, ou como uma denúncia, ou como você fala de um morador de rua, você tira ele, mas você não resolve o problema, você não resolve o ambiente. E isso funciona para tudo. Funciona para a empresa, funciona para tua família, funciona para uma cidade, funciona para uma escola. Eu conheci o teu ambiente aqui. Gente, você chega aqui, o que menos parece aqui é um local que as pessoas produzem tanto como produzem aqui, porque é um local extremamente agradável,
com uma decoração que você parece que está dentro da sua casa, né? Ao mesmo tempo uma simplicidade, ao mesmo tempo, né, todos os elementos de maneira tão bem colocados que você é impactado com isso. É lógico que você influencia o ambiente, é lógico que a tua energia influencia o ambiente, é lógico que você pode mudar as pessoas com o ambiente que elas frequentam, proporcionando uma melhor. Né? E é isso que a gente quer fazer, a gente quer estimular que as pessoas se sintam responsáveis pelo ambiente onde elas estão, pela energia que elas colocam nesse ambiente, pelos seus pensamentos que influenciam. Hoje é mais do que provado. A palavra, ela muda o DNA, a palavra, ela muda a matéria física. É verdade. O pensamento gerencia. As pessoas que vivem angustiadas, que vivem, geralmente são por conta de 80% de conta do que elas dizem, do que elas falam. Então, como é que você muda isso? Você muda isso com hábitos, né? Você sabe muito bem disso. Eu vejo aqui na tua empresa isso, né? Eu vejo nos teus cursos, nas tuas palestras que você faz. Então, a gente precisa propagar uma cultura diferente para as pessoas. E eu quero levar assim, nós conversamos sobre isso, eu quero levar em Balneário Camboriú, eu quero que as pessoas tenham acesso à arte. Né? Nós temos excelentes artistas locais, nós podemos também receber obras de vários artistas do Brasil e do mundo para que as pessoas vejam aquilo e vejam, olha, realmente eu tive uma experiência ao acessar este lugar. Por que não fazer isso na praia? Nossa, sensacional. E você está fazendo isso não só para os habitantes, né, para os moradores de Balneário Camboriú, mas ela é uma cidade onde muitas pessoas visitam. Então, ou seja, você está permitindo que as pessoas tenham uma experiência ao visitar aquela cidade, né? Então, eu acho que isso também é uma preocupação e que você tem que ter, porque, poxa, se mais pessoas vão ter uma experiência agradável como essa, e elas vão falar o quê? Elas vão falar para outras pessoas que tiveram essa experiência, elas vão voltar para Balneário e quem se beneficia com isso? Todo mundo? O comércio, o mercado imobiliário, as pessoas que moram lá, todo mundo ganha com isso, né? Então, de novo, como é importante a gente ter pessoas com essa visão empreendedora que você tem, que realmente se importa não só com o detalhe, né, de manter a cidade, por exemplo, limpa ou organizada, isso daí é item de série, né? É o básico que você precisa executar. Agora, pensar um pouquinho fora da caixa, como que eu posso proporcionar? E uma vez que você muda isso, né, Fabrício, isso se perpetua, né? Dificilmente, por exemplo, é igual uma mente que expande nunca mais retrai. Uma cidade como Balneário, que teve uma liderança como a tua, com essa visão e tudo mais, não aceita mais menos do que isso. Esse é o ponto, você falou tudo. Não vai dar um passo para trás e falar, olha, agora tá liberado caixinha de som, por exemplo, na praia. Quando você falou isso, eu achei uma das atitudes mais inteligentes, porque eu comentei até com você, tinha um apartamento numa praia aqui em São Paulo, não vou falar só para não queimar a praia, mas que, putz, a última vez que eu fui lá, a minha sensação era essa, eu falei, gente, mas eu tô perdida aqui, eu tô escutando funk, sertanejo, não sei o quê. Então, ou seja, o quanto é desagradável um momento agradável, que é estar na praia, por exemplo, respirando um pouco de... E a gente já fez eventos com som e que às vezes a gente pensa que é agradável para um público, mas para o todo ele não é. Sim. Então eu fiz uma revisão muito de todas as atrações que nós estamos trazendo lá. Mas você falou em algo também muito importante. Por exemplo, eu vim a São Paulo agora, porque vai ter um congresso brasileiro de contabilidade. Eu fui lá mostrar a cidade e acabamos que Balneário foi escolhida entre várias cidades do Brasil para receber esse congresso. Vai lá em torno de mais de 6 mil profissionais da contabilidade, é só um exemplo, mas eles vão com as suas famílias e eles não vão só no congresso, eles não vão só no centro de eventos nosso, claro. Mas eles vão ter uma experiência na cidade. E certamente eu quero que eles retornem na cidade, eu quero que depois eles venham aqui, passem 10 dias, que passem 15 dias, vão consumir no hotel, vão consumir no comércio. E mais do que isso, né? Os clientes são empresários. Exatamente. Vão falar de Balneário. Exatamente. Mas então, você já pensou em empreender em Balneário? Só que ele tem que ter uma experiência positiva. Sim. Não é simplesmente falar, fale de Balneário. Para que ele possa falar da cidade, o que ele viveu na cidade. Então, esse é um cuidado. E é por isso que eu venho nos congressos. Eu trago congressos. Vender sem vender. Olha, gente, mais uma aula aqui de uma... É o nosso dia a dia, né? Uma empresa, por exemplo, se você quer que a sua empresa cresça, as pessoas precisam falar que ela existe. Quando seus clientes, quando seus alunos, no nosso caso aqui, eles mesmos estão falando, é porque você conseguiu trazer uma experiência. Você não está vendendo para mim. Fale de mim. Ele não está informando, ele está transmitindo. Exato. E para transmitir tem que passar por ele. E você sabe que desde que eu conheci vocês e comecei a frequentar Balneário, né? Foi justamente o que aconteceu, né? Eu sempre falando com as pessoas, falando, você conhece Balneário? Você tem ido para Balneário? E alguns empresários, nossa, faz tempo que eu não vou para Balneário. Você precisa ir para Balneário. Então, ou seja,
orgânico, né? Ele é, assim, de uma forma até inconsciente, você acaba comentando tudo que é bom. Você vai comentar com outras pessoas porque você quer o bem dessas pessoas também, né? Transmitindo isso. Fabrício, eu adoraria ficar aqui 3 dias ainda falando com você, mas infelizmente, né, a gente tá aí com a tua agenda um pouco mais apertada, mas eu queria agradecer muito e já convocar para mais um papo, que tem mais assuntos aqui pra gente falar, e que você continue inspirando as pessoas a empreenderem, independente de qual setor, segmento elas estão, se seja no privado ou no público. Eu bato muito na tecla de como é importante a mentalidade empreendedora, né? Inclusive, outro que a gente deixa pro próximo aqui podcast, mas o Shark School, quando eu contei pro prefeito sobre o Shark School, ele já falou, eu quero essa mentalidade dentro dos colaboradores, dentro da prefeitura. Não é só dentro dos empresários ou dentro dos empreendedores, mas quem tá ali no seu dia a dia trabalhando com você, né? Então, mais uma vez, parabéns e obrigado aqui por ter esse tempo com a gente. Eu que agradeço, eu quero dizer para você que além de admirar o teu trabalho, eu vi o teu crescimento, né? Você faz com amor, com causa, você tem uma energia que vai de manhã até de noite sem parar porque você ama o que faz. E a tua maior relevância está no que você tem entregue. E você tem entregue muito, né? Você tem não só informado, mas você tem transmitido, né, sobre o teu chamado, né? Sobre o quanto as pessoas são importantes na vida de qualquer negócio, de qualquer empreendimento, né? Então, que Deus continue te abençoando muito, muito, Amém. muito. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Amém, obrigada. Pessoal, se você gostou, é claro, escreve aí nos comentários o que achou e escreve também pra mim, se já conhece Balneário. Quero saber se você já apreciou essa cidade desse prefeito maravilhoso aqui. E é claro, também deixa aí pra mim quem que você quer que eu convide aqui pro nosso podcast. E é claro, compartilha com o maior número de pessoas. Afinal, o conhecimento te liberta e é através do conhecimento que a gente vai mudar o nosso país. Um grande beijo pra vocês e até o nosso próximo Money Cash.